Fala, meus queridos amigos Youngers de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação, transmissão aqui, falando um pouco sobre o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 2025, hoje com minha apresentação, pois o Fabrício, infelizmente, não vai conseguir participar hoje, do nosso programa, depois da bandeirada Fórmula 1, e nem o Matheus, e nem a Maria Eduarda, que também apresenta esse programa. Mas hoje estou na companhia de outra Maria, que é a Maria aqui, Reis, acho que é isso mesmo. Mas enfim, seja muito bem-vinda, Maria. Sinta-se em casa aqui na nossa transmissão do nosso Young Races, apesar que a gente está programa gravado aqui para todos os nossos Youngers, mas vamos comentar um pouquinho sobre essa corrida que foi espetacular, infelizmente, o Bortoleto acabou abandonando, as Ferraris também, mas a gente já vai comentar sobre isso. Mas seja muito bem-vinda, Maria, sinta-se em casa. Obrigada. Enfim, vamos lá então, Youngers, vamos começar aqui então mais vamos falar assim, um debate entre nós dois aqui, eu, Murilo Godoy e a Maria. Então, vamos falar um pouquinho, como eu falei, sobre o Grande Prêmio São Paulo, essa corrida que foi espetacular, do início ao fim, alguns acidentes aí que envolveram durante a corrida aí, enfim, uma apresentação também espetacular do Max Verstappen, já vamos comentar, mas quero dar a introdução aqui então para Maria, que vai ser a nossa comentarista, como eu disse. Então vamos lá. Eu vou também apresentar a tela para vocês verem também o campeonato de pilotos, campeonato de construtores e o resultado da corrida também para vocês não se perderem também. Mas eu quero começar a nossa primeira pergunta, Maria. Você que vai ser a analista aqui, também aqui responde perguntas aqui que a gente tem no nosso programa. Falando um pouco sobre... vamos começar sobre os destaques positivos e negativos que a gente teve da corrida aí em Interlagos, em São Paulo, a nossa casa também. Então, foi uma corrida emocionante também, apesar de alguns contratempos aí que a gente teve. Mas, enfim... quero deixar a palavra então para você. O que você achou dessa corrida? Quais foram os destaques positivos e negativos dessa corrida em Interlagos no GP do Brasil 2025? Pode falar, Maria. Bom, como a gente estava falando antes, essa corrida foi inacreditável, Primeiro, a parte ruim, as duas Ferraris abandonando a corrida, já o que é a terceira vez que isso acontece, e também inacreditável Max Verstappen, apesar de eu não gostar muito dele como piloto, eu gosto dele como pessoa, mas como piloto tem aquela rivalidade na casa das equipes. Enfim, ele fez uma ótima corrida, saiu largando do pit lane para o P2 ou P3, uma corrida incrível também. O Birman também fez uma ótima corrida. Deixa eu ver, o Bortoleto também. Não gostei muito que ele bateu logo na primeira volta. Então, essa corrida foi bem 880. E você, o que achou? Pois é, eu concordo também com você, Maria. Eu acho que foi uma corrida, assim, apesar, como eu disse essa introdução aí também, apesar que a gente teve essa tristeza de o Gabriel Bortoleto abandonar logo na primeira volta, ter aquele toque com o Lance Stroll ali, o Lance Stroll. Eu já vou dar a minha primeira polêmica aqui do programa, que eu acho que obviamente foi culpa do Stroll, que não deu muito espaço para o Bortoleto. O Bortoleto estava ali por fora do traçado, ali na curva do Bico de Pato, se eu não me engano, estava por fora do Stroll. O Stroll acabou não dando espaço para ele, aí bateu ali na barreira e, enfim, abandonou o Bortoleto logo na primeira volta, Mas, uma pena para o Bortoleto. As Ferraris também, infelizmente, para mim foi um destaque totalmente também negativo, infelizmente. Nós, ferraristas, a Maria e eu também sou ferrarista. Infelizmente não foi uma boa corrida para a Ferrari, Leclerc abandonou já na relargada, que teve duas largadas, também, teve aquele toque com o Antonelli. Na verdade, foi um acidente envolvendo o Piastri e o Antonelli, só que o Leclerc saiu envolvido nisso aí, que não tinha nada a ver, e aí acabou perdendo a parte do pneu ali, da roda, e aí acabou abandonando, ficou acabou quebrando um pouco da suspensão também, e acabou abandonando, logo depois daquela reta oposta, Então, infelizmente, não teve a Ferrari em si, porque o Hamilton também não abandonou
se eu não me engano, mais ou menos ali na metade da prova, e também abandonou, né? Então, tinha aquele acidente também com, eu não sei, eu não vou lembrar agora se era o Gasly, acho que era uma Alpine ou uma Williams, não vou lembrar agora, mas acabou perdendo a asa, e aí acabou abandonando logo depois, porque, né, o carro ficou meio que inguiável, né, em algumas curvas, então aí acabou abandonando, né, fez várias paradas também, então não adiantou de nada o Hamilton, e acho que foi isso, né, os destaques negativos, então concordo plenamente com você. E destaque positivo, acho que obviamente foi o Max Verstappen, que fez uma corrida excepcional, largando lá de trás, largou do pit lane, inclusive, então acho que foi a primeira vez, acho que na história até da Fórmula 1, que um piloto sai do pit lane, eu não vou lembrar agora, mas acho que é isso mesmo, que um piloto sai do pit lane e para no pódio, né, então né, teve essa corrida excepcional, por pouco não ultrapassou o Antonelli ali pela segunda posição, mas o Antonelli fez uma ótima corrida também, então conseguiu segurar o Verstappen ali pela segunda posição, e né, foi uma corrida excepcional do Verstappen largando do pit lane, chegando no pódio na terceira posição. Norris também, que dominou o final de semana inteiro, então fez uma ótima corrida também, né, dominou vamos falar assim, de ponta a ponta, né, teve até para dar um plano diferente ali, de tentar uma estratégia talvez diferente ali para, né, que o Verstappen botou medo ali, mas o Piastri também tomou punição, então o principal rival, na verdade, do Norris, que estava brigando ali, podia chegar no Norris, na verdade, era o Piastri, então o Piastri acabou tomando até aquela punição lá, que a gente já vai comentar mais para frente sobre isso também, né, tomou aquela punição de 10 segundos contra o Antonelli por causa daquela batida e, né, perdeu muito tempo no box, e aí terminou apenas, se eu não me engano, na quinta posição, acho, aí atrás do Russell também. Então, né, foi uma boa corrida aí do Norris, Piastri, né, teve essa punição, então não foi muito bem, né, poderia ter, né, pegado esse pódio aí, mas enfim, não veio. E outra corrida também boa foi do Antonelli, como eu disse, do Russell ali, né, normal, vamos falar assim, né, pegou a P4 ali, mas foi boa a corrida também. E o Berman, né, que inclusive vou concordar com você, que fez uma ótima corrida também. Ele tá, vamos falar assim, extraindo também o máximo do carro, o máximo que a Haas pode entregar também, e conseguiu pegar essa sexta posição aí, que foi impressionante, e, né, fez uma boa corrida também, já tinha feito uma boa corrida também no México, pegou aquela quarta posição, se eu não me engano, então ele tá, vamos falar assim, tá voando também nessas últimas corridas, e vamos ver, né, nas próximas aí. Mas é isso, esse é o meu comentário, esse é o meu sermão, vamos falar assim, já falei demais. Mas enfim, vamos dar sequência aqui então no nosso Depois da Bandeirada Fórmula 1. Bom, vamos lá. A próxima pergunta que eu tenho para você, Maria, o que você achou então daquela punição que o Oscar Piastri tomou dos 10 segundos, né, contra o Antonelli, né, naquela relargada lá? Você acha que ele, o Piastri, na questão do Piastri, você acha que ele forçou um pouco mais a ultrapassagem por dentro ali do Antonelli? Você acha que foi justa essa punição de 10 segundos? Você acha que poderia ter reduzido essa punição? Ou você acha que a FIA errou e foi, né, e errou de ter dado essa punição para o Piastri ou ter dado a punição até para o Antonelli? O que você tem a analisar aí? Eu acho que essa punição deveria ter sido do Antonelli. Porque o Piastri foi para cima, mas o Antonelli não abriu espaço para ele. E aí, como eu não gostei muito dessa punição como fã do Piastri, mas falando de corrida, eu não vou contar como fã do Piastri. Vamos contar como se ele fosse ninguém para mim. Não merecia essa punição. Coisa de corrida. Não acho que ele merecia essa punição. E o Antonelli merecia. Porque quem bateu no Charles foi o Antonelli, não foi? Que eu me lembro. Na verdade o Antonelli estava ali no meio, né? O Leclerc estava do lado da direita, o Piastri tentou ultrapassagem por dentro e aí teve isso daí. O Piastri não merecia ter tido essa punição de 10 segundos. No máximo, uns 5 segundos estava bom para ele, mas não merecia. Coisa de corrida mesmo. Tem que ter essas briguinhas por pódio, tentar ultrapassar 2 carros de vez, senão perde emoção, né? Tem que ter essas briguinhas na pista. Eu concordo com essa opinião sua e assim, acho mesmo que também o Piastri não deveria tomar a punição,
tanto que o Serginho, né, o Sérgio Maurício, falou na transmissão da Band também, né, e os comentaristas também, o Reginaldo Leme, enfim, Max Wilson, Felipe Giafone e a Mariana Becker comentaram sobre essa punição aí, e eu acho que também não foi justa essa punição do Oscar Piastri, né, eu acho que ele, assim, pode até tentado forçar a ultrapassagem, mas ali tá todo mundo na relargada, todo mundo junto, ele tentou por dentro a ultrapassagem ali já na primeira perna do Ayrton Senna, né, na primeira curva ali, por dentro, e aí acabou tocando roda com roda ali do Antonelli, o Antonelli acabou, né, perdendo o carro ali, e sobrou para quem? Pro Leclerc, né, e o Leclerc acabou abandonando também. Então acho que, assim, essa punição no caso do Piastri, eu acho que também não foi justa, eu acho que devia ter pelo menos punido o Antonelli, não o Piastri, então concordo com essa opinião também. Rápida pausa, porque temos convidados aqui entrando no nosso programa. Quero apresentar aqui o Matheus. Matheus finalmente chegou aqui no nosso programa. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Tranquilíssimo, Murilo, tranquilíssimo. Saboreei essa corrida muito boa para nós, né, do GP de São Paulo. Meu caro amigo, vocês estavam falando aí, né, do acidente do entrevero entre, né, do Piastri, do Antonelli com o Leclerc. Eu vou discordar da Maria Clara. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você for parar para pensar, para analisar a situação, o Piastri tenta um dive, uma dupla ultrapassagem para cima do Antonelli e do Leclerc. E aí o Piastri, para mim o culpado é o Piastri, porque ele toca no Antonelli, o Antonelli toca no Leclerc, e aí virou um efeito dominó. O efeito dominó numa dessa. E aí o Leclerc, que estava de gato no navio, acabou saindo da corrida na curva do lago, circulante, abandonando a corrida. E a corrida da Ferrari, meu Deus, hein? O circo voltou, Murilo. O circo voltou, viu? O picadeiro está em festa, né? Se bem que o Leclerc, vamos isentar o Leclerc, né? Porque o Leclerc, né, não teve culpa no lance, né? Podemos assim dizer, né? Isenta o Leclerc. Mas a corrida do Hamilton foi complicadíssima, hein? Muito complicada. O Hamilton não se encontrou, não se achou. E foi uma coisa bem difícil, hein? Bem difícil, bem complicada. E assim, cara, sobre a dupla da McLaren, sobre o Norris e o Piastri, né? O momento do Norris é maravilhoso, espetacular. Um espetáculo momento do Lando Norris do Campeonato Mundial, né? Tem uma sequência impressionante. E 2 vitórias, né, seguidas nesse final de temporada 2025 da Fórmula 1. E o Piastri, depois da batida dele no Azerbaijão, ó, só caindo, morro abaixo, hein? Impressionante. A cabeça do Piastri tá um pastel, tá assim, ó, tá um pastel. O Piastri tá perdidinho, hein? Perdidinho, hein? Matheus, várias polêmicas, né, que tivemos também nessa corrida aí, na questão de punição também, né, do Piastri ali. Eu tinha concordado, inclusive, com a Maria, que eu acho que, assim, o Piastri não deveria ter tomado essa punição, inclusive 10 segundos, acho que foi muito pesado também essa questão de punição, mas enfim, cada um com sua opinião, e vamos seguir aqui, vivo aqui, que temos mais perguntas aqui, tá? Eu vou dar só mais um detalhe sobre essa punição aí do Piastri. Por quê? Porque eu acho que né, eu e a Maria não achamos que o Piastri deveria ter tomado essa punição de 10 segundos, né? Que é o que a FIA deu para ele. Porque ele acaba arriscando ali, estão na relargada, né? Todo mundo próximo, todo mundo junto. O Antonelli, inclusive, tá ali no meio, porque o Leclerc ele abre do lado da direita, por fora também para cima do Antonelli. Então, tanto o Piastri quanto o Leclerc vão para cima já na relargada da primeira curva para cima do Antonelli. A gente vê isso, forma ali vamos falar assim, um trio wide ali, né? Depois da primeira perna ali do S, que é a primeira curva, né? E aí o Piastri tenta por dentro ali do Antonelli, né? Eu acho, por quê? Porque o Antonelli, eu acho que ele não dá muito espaço pro Piastri, ele acaba fechando a porta, e aí o cara fica sem espaço, né? Ele já tá com o carro para cima da zebra ali, inclusive o Piastri, e aí acaba tocando roda com roda, ele fecha mais.
pela algumas imagens, dá para ver que o Antonelli poderia ter dado um pouquinho mais de espaço para o Piastri tentar a ultrapassagem, mas tá todo mundo ali próximo, então no calor do momento, vamos dizer assim, acho que, né, na hora tá todo mundo junto ali, tá todo mundo próximo, então, né, dá isso mesmo, mas eu acho que não foi justa essa punição do Piastri, né, eu acho que deveria pelo menos ter dado pro Antonelli por não ter dado muito espaço pro Piastri, né. Não chegou a jogar, obviamente, o Piastri para fora do traçado, né, para fora das linhas ali, mas acaba, né, fechando ali e depois acaba sobrando pro Leclerc, que toca roda com o Antonelli e o Piastri, e aí sobra pro Leclerc, que não tem nada a ver e tá por fora ali do traçado. Então, é isso a minha opinião. Mas pode falar, Matheus. Não, desculpa, perdão por estender mais nesse assunto, né? Sei que você tem muita coisa para tocar o barco aí no nosso programa, Murilo. Mas, Murilo, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos pensar. Não, sim. Porque assim, o Piastri, ele mergulha e não tinha o menor espaço para ele efetuar a dupla ultrapassagem em cima do Leclerc e do Antonelli. Você tá ligando os pontos aí? Do porquê que eu acho que o Piastri é o culpado? Por isso, entendeu? Porque ele se joga. Ele tenta uma manobra totalmente kamikaze, suicida. Entendeu? Totalmente kamikaze. Totalmente. Se você for parar para analisar. E outra. Mais uma corrida burocrática do Piastri, hein? Mais uma coisa burocrática, hein? Depois da batida dele no Azerbaijão, o Piastri assim, virou um piloto assim que, assim, nas últimas corridas sumiu no Azerbaijão, sumido em Singapura, sumido nos Estados Unidos, sumido no México e sumido hoje no Brasil. Sumido. Nas últimas 5 corridas, das últimas 5 corridas, em 4 ele esteve sumido durante as corridas dessa temporada 2025. Sumido, Piastri. Pode seguir. É isso, meus amigos. Bom, vamos dar sequência então, senão a gente fica falando, se foi ou não foi certo essa punição do Piastri, mas enfim, já demos as nossas opiniões aqui, eu, Matheus e a Maria, e vamos dar sequência aqui então. Eu vou apresentar a tela então para vocês sobre o resultado então da corrida que a gente teve aí do Grande Prêmio São Paulo, né, 2025, mas a gente vê então que o Lando Norris vence aí, inclusive foi uma dominância dele total no final de semana, né? Depois Kimi Antonelli, Verstappen em terceiro largando do pit lane, George Russell em quarto, Piastri o quinto, Berman, como a gente já comentou, eu e a Maria comentamos aqui no início do programa, a gente já vai passar para você também, Matheus, para você analisar. O Berman, né, fez uma ótima corrida também com a Haas, terminou em sexto, ele que, como eu falei, no GP passado terminou em quarto, então tá vivendo esse momento bom pela Haas, né? Tá extraindo o máximo do carro. Enfim, Leon Lawson em sétimo, o Hadjar em oitavo também, as duas Racing Bulls ali marcando pontos também, né? Depois Hülkenberg, ou melhor, como diz vou dar uma de Sérgio Maurício aqui, Nico Hülkenberg, né? Vamos falar assim, em nono, e depois Pierre Gasly em décimo, né? Então esses os 10 primeiros que pontuam, né? Depois a galera aí embaixo. Como eu falei, infelizmente tivemos essa tristeza, né, se é que podemos dizer assim, do Gabriel Bortoleto, que infelizmente abandonou logo na primeira volta, e as duas Ferraris que também abandonaram, né, Leclerc e Hamilton. Enfim, então esse foi o resultado da corrida aí, como vocês podem ver, e vamos continuar comentando aqui então para vocês. Eu já vou apresentar a tela novamente, daqui a pouco, mas agora eu quero passar a próxima pergunta para vocês, né, agora chegando nesse assunto, então, do Bortoleto, né, na questão do Bortoleto aí, como que vocês analisam nesse caso do acidente, né, você acha que o Bortoleto poderia ter continuando se arriscar ali para cima do Stroll por fora, do traçado ali no bico de pato, ou vocês acham que o Stroll teve alguma culpa ali naquele acidente, não deixou muito espaço? O que vocês analisam na questão do acidente ali do Bortoleto, que infelizmente veio abandonar a corrida aí, então, né, e não completou. Obviamente, se a gente pegar
todo aquele histórico de brasileiros que disputaram, né, os primeiros, vamos falar assim, o primeiro GP do Brasil, né, isso falando tanto em Interlagos aqui, quanto no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, quando era aqui nos anos 80 ali. Se a gente pegar essa análise aí dos pilotos brasileiros que correram pela primeira vez, não é tão boa assim também. Então, Bortoleto é mais um brasileiro que acaba, vamos falar assim, não tendo uma corrida boa, vamos falar assim, na verdade não tendo nem corrida, né, porque ele já abandonou, infelizmente, na primeira volta. Mas aí a gente teve Ayrton Senna, que também não fez boa apresentação no GP do Brasil, o próprio Felipe Massa, se eu não me engano, o próprio, acho que Felipe Nasser também, eu não vou lembrar agora todos, mas acho que a maioria dos brasileiros que passaram, o Rubens Barrichello também, não teve um bom GP do Brasil também, se eu não me engano. Então, assim, eu só falo no primeiro GP do Brasil que esses pilotos disputaram, tá? E depois, obviamente, vieram a vencer, né? Ayrton Senna, tudo mais, mas que não tiveram boas apresentações, né? Então, acho que vamos falar assim, acho que pode ser um pontapé inicial aí do que podemos esperar de Gabriel Bortoleto durante toda a carreira, que se Deus quiser vai ser longeva na Fórmula 1 aí. Tem muita coisa para acontecer ainda na carreira de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 e ter várias conquistas, se é isso que a gente deseja. Mas quero saber da opinião de vocês, como que vocês analisam esse acidente, nesse caso do Stroll com o Bortoleto. Quero passar a bola, então, para o Matheus para começar a comentar aí. Fala, Matheus. Bom, Murilo, vamos lá. É o seguinte, meu caro. É o seguinte, para mim, o culpado, analisando friamente o lance, para mim é o Stroll, porque o Bortoleto praticamente fica sem tomada no bico de pato. Ele fica sem traçado. Se você for pegar, ele fica sem traçado. E aí a asa dianteira do Bortoleto enganchou na roda traseira do Stroll, e aí o Bortoleto acabou batendo no bico de pato e acabou com a corrida dele na primeira curva, na primeira volta no bico de pato. Mas assim, Murilão, foi uma semana duríssima pro Gabriel, Bortoleto. Uma semana difícil. Assim, né, tava, né, bateu ali no final da corrida sprint, e aí acabou não conseguindo classificar, aí você vai fazer o shakedown momentos antes da largada, e aí, né, fica aquela coisa insegura com o carro, mas enfim, o Bortoleto, tirando isso, tá fazendo uma ótima temporada. Tá fazendo uma temporada, assim, uma temporada regular, redonda, podemos assim dizer. Uma temporada redonda, regular, consistente. É o que tá errando menos, entendeu? Se você for pegar dos rooks. Qual erro? Me faz uma análise aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Murilo e Maria. Qual o principal erro, assim, capital do Bortoleto dessa temporada? Assim, erro. Eu quero saber de vocês aí, porque... Eu não consegui ouvir essa pergunta. Qual foi o principal, né? Qual foi o erro capital que o Gabriel Bortoleto cometeu nessa temporada? Assim, erro. Erro mesmo, erro. Literalmente erro. A não ser a corrida, a não ser ali... a não ser, deixa eu ver, Austrália. Primeira corrida do ano. Fora isso, ele vem tendo uma temporada de evolução. Desculpa, excelente. Eu vou ter que... Você disse que pode dar uma pausa, né? É porque chegou o cara que vai consertar a televisão daqui do quarto e aí vai precisar vir, então tem que dar uma pausa, tá? Rapidinho. Obrigada, dá licença. Então vamos lá, bigode grosso. Vamos acertar vamos acertar uma bola barata hoje. Bom, meu caro, assim, jogando esse contra-ataque para você, Murilo. Qual erro do Bortoleto? Você parar para analisar. Cara, não teve, né? Praticamente não teve nada, né? Mas acho que foi o único, assim, de erro, vamos falar, não de erro, mas que ele teve de erro, assim, de perder o carro na chuva ali. Tava meio, né, traiçoeiro o traçado também lá na Inglaterra. Mas tava chovendo, né? A pista molhada e tudo mais. Mas assim, acho que o único, mas na temporada em si, acho que, cara, Bortoleto é uma das, assim, tava fazendo uma
uma senhora apresentação, uma senhora temporada, inclusive com o carro da Sauber que está em evolução. Então a gente tem que ser, não só, obviamente, não só falando assim, só porque a gente é brasileiro, não, jamais isso, né, não só por torcida, nada disso, é porque a gente, né, realmente analisando aqui os resultados, analisando o desempenho que ele vem tendo, analisando a experiência que ele tem, é um cara extremamente, assim, competente, um garoto, né, na verdade, assim, se é que podemos dizer assim, um garoto apenas. Então, vem tendo esse resultado bom, né, não é à toa que dominou as categorias de base também, Fórmula 2, Fórmula 3, enfim, e chegou, né, nessa temporada na Fórmula 1, e tem tudo para evoluir ainda mais, né, nesse futuro aí, próximo aí. Então, acho que é essa a minha análise, mas erro, acho que ele não cometeu até agora, né? Vamos falar assim. Então, né, é isso. Bom, é isso aí, Matheus. Já passou a bola? Pode passar adiante. Beleza. Bom, meus amigos, a Maria teve um contratempo lá, infelizmente, pausou por enquanto. Vamos ver se ela vai voltar mais tarde. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, então, nas nossas perguntas. Agora falando com o Matheus aqui. Pode falar, Matheus. Levantou o dedo aí, pode falar. Não, eu só falar rapidamente da corrida do Oliver Berman, uma corridaça do Berman, né? Liam Lawson, a face tá doendo, hein? Que tapa na cara, hein? Liam Lawson? Que tapa na cara, hein? A face tá doendo muito, hein, Lawson? 2 tapas na cara no mesmo final de semana, hein? Pode seguir, Murilo. É verdade, Matheus. Bom, o Leon Lowski, né, obviamente chama ele de menino ainda, né, fala que é um menino, não sei o quê, mas aí, olha o tapa na cara aí, né, como Matheus, criança. Né? Criança, né, eu falei menino, mas é criança, é pior ainda, mas enfim, olha os tapas na cara aí do Laos, mas enfim, dando sequência aqui então, eu vou mostrar para você agora, Matheus, também o campeonato, como fica agora o campeonato de pilotos nesse momento, que tem, obviamente, o Lando Norris que venceu aí, né, dominou totalmente o final de semana inteiro, né, a sprint, enfim, a qualificação, enfim, dominou o final de semana inteiro. O Lando Norris, né, não teve vez, né, vamos falar assim. Então tá aí o campeonato de pilotos. Nesse momento, então, Lando Norris vai para 390 pontos nesse momento, abre mais ainda para o Piastri, que fica agora com 366 pontos, o Verstappen fica ali com 341, né, terminou na terceira posição, fez uma corrida excepcional, se é que podemos falar assim, né, largou do pit lane, terminou no pódio, acho que foi uma das únicas vezes que a gente teve isso na história da Fórmula 1, de um piloto largado do pit lane e terminar pelo menos no pódio ali na terceira posição. Então foi uma senhora apresentação do Verstappen também, né? Uma senhora estratégia também, né? Acertou bem ali na estratégia, principalmente quando veio o virtual safety car ali antes da relargada, né? Da segunda relargada ali. Mas enfim, fez uma senhora apresentação, continua na terceira posição ali com 341 pontos. O Russell aparece na quarta posição com 276, mas matematicamente não tem mais chance de título, obviamente, né? Não tem mais. Vamos falar assim, era até impossível, né? Mas agora, realmente, matematicamente, ali nos pontos, não tem mais chance de pegar o Lando Norris ali com 80 e poucos pontos, acho que em disputa ali, né? Se a gente somar sprint e mais... 84. 84, exatamente. 84 pontos em disputa que temos agora nessas últimas 3 etapas, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, e mais a sprint, se não me engano, de Las Vegas, né? Acho que tem mais uma sprint, não tem, não? Qatar, 8 pontos Qatar, no Qatar. Né? No Qatar, então. Errei aqui, não é em Las Vegas, é no Qatar. Mas, enfim, temos sprint, mais uma sprint também valendo pontos aí, então. Então, Lando Norris com 390, como eu falei, Piastri ali com 66 pontos, se eu não me engano ali, dá o quê? 24 pontos de diferença entre o Norris e o Piastri? Exatamente, 24. Isso aí. Então, assim, dá praticamente uma vitória, né? Uma vitória que vale 25 pontos, tá? A diferença tá 24. Então, assim, cara, se o Norris, né, tá dominando agora, né, essa final de temporada, né, se é que podemos dizer assim, de campeonato aí. Se o Norris, caso abandonar e o Piastri vencer também já em Las Vegas, o Piastri já assume a ponta por um ponto de novo.
né? Diferença, né, até antes desse GP de Interlagos estava a diferença de 1 ponto favorável para o Norris, mas se caso o Piastri vencer e o Norris abandonar, a vantagem fica para o Piastri por apenas 1 ponto, né? Se caso o Piastri vencer em Las Vegas, né, na próxima etapa. Mas enfim, então esse é o campeonato de pilotos. De construtores, já vou mostrar para vocês aí aqui também para aproveitar esse embalo também, né? Se é que podemos falar assim. Aí, carregou, beleza. A McLaren continua, né? Segue campeã aí, obviamente, aumenta mais a vantagem, né? De 756 pontos agora. Mercedes ali, Red Bull e Ferrari brigando pela vice-liderança. Mercedes com 398, Red Bull com 366 e a Ferrari com 362. Inclusive a Ferrari agora, se eu não me engano, cai da vice-liderança ou da terceira posição e perde aí para Mercedes e para Red Bull nessa etapa. Então a Ferrari aí cai para quarto com esse duplo abandono, né? Tanto do Leclerc quanto do Lewis Hamilton, né? Não pontuou nessa corrida. Então Ferrari com 362 pontos, Williams ali na quinta posição, depois Racing Bulls, Aston Martin, Haas, a Sauber ali vai a 62 pontos, tentando chegar ali nas equipes ali, tanto Racing Bulls, Aston Martin e Haas, né, o Hülkenberg que pontuou hoje também em Interlagos, e a Alpine ali na última posição também com 22 pontos. Mas é isso, meus amigos, deixa eu voltar aqui na nossa tela aqui junto com o nosso querido Matheus. E, Matheus, como que você analisa aí depois desse grande prêmio de São Paulo em Interlagos, corridaça também nas voltas finais ali, o Verstappen inclusive chegando no Antonelli, né, para tentar a ultrapassagem. O Antonelli fez uma senhora defesa também, né? Conseguiu administrar bem a pressão, vamos falar assim, do Verstappen para cima dele. Então, cara, as voltas finais pegaram fogo, se é que podemos falar assim. O Verstappen tentava jogar por dentro, o Antonelli, né, seguia na linha dele ali, né, dava uma fechadinha ali, mas nem tanto. Mas o Verstappen tentava ali por dentro, mas não conseguiu. Enfim, mas no caso o Verstappen fez uma ótima corrida também ali, largando, como eu falei, do pit lane. Matheus, como que você analisa essa corrida do Verstappen, que foi uma senhora, acho que uma das melhores apresentações da carreira, se é que podemos dizer assim, largando do box, largando do pit lane e chegando no pódio, né, cara? Uma senhora corrida aí, corrida cheia de, né, ali nas primeiras voltas, acidentes ali, esse caos todo, né, nas primeiras voltas, mas conseguiu administrar, fez uma boa estratégia, fez boa parada e chegou no pódio, né, largando o pit lane. Matheus, como que você analisa essa corrida do Verstappen? Bom, Murilo, vamos lá. O Verstappen fez uma baita corrida, uma corridaça do Max. Grande recuperação. E uma recuperação incrível. Incrível, saindo dos boxes para chegar em terceiro. Provaça do Max. A Red Bull também acertou a mão na estratégia. Primeiro porque a Red Bull leu muito bem a corrida. Né? Viu que o Verstappen ia ficar preso com o pneu médio usado, né, de pneu médio usado durante a corrida, ia ficar preso no bolo lá, no trânsito lá, no bolo, na bagunça, no salseiro lá de trás, né? E chamou o Verstappen pro box, colocou pneus médios novos, e aí, né, depois pra cima de muita gente, pra cima de todo mundo, inclusive do Russell, né? Que a Mercedes tem um grande problema, né? Tem um pequeno probleminha aí, né? Fez uma boa corrida, mas ela tem um pequeno probleminha aí. Leitura de corrida. Ela leu muito mal aí com o Russell. E leu maravilhosamente bem com o Antonelli, né? Então, assim, leram muito mal, né, com o Russell, né? Então, assim, foi uma grande recuperação do Max. Grande recuperação. E o Max, ele é um excepcional piloto. Isso ninguém nega. Nem eu, nem você, nem os Youngers aqui do nosso canal. O Verstappen é um excepcional piloto. Mas a grande questão para mim do Verstappen é que às vezes ele passa do ponto. Às vezes ele passa do ponto, ele joga muito sujo. E assim, tirando isso, ele é um piloto resiliente, tem resiliência. Tem um grande poder de recuperação durante as coisas quando ele larga muito, muito lá para trás. E hoje não foi diferente. O Verstappen fez uma corridaça, excepcional corrida do Max. E assim, cara, vamos mudar um pouquinho a chave aqui, né? Tem que falar do Tsunoda, né?
Mais uma corrida desastrosa do Tsunoda. A corrida do Tsunoda foi o poço do desastre. Me desculpe a sinceridade aqui, Angers, do meu Brasil, mas foi o poço do desastre. Tsunoda assim, opa, não. Aí, agora essa piada de picanha ou chocolate, picanha ou brigadeiro, agora você se prepara que vai virar meme, viu? Vai virar meme, viu, Murilo? Você quer valer quanto que isso vai virar meme? Que aqui no Brasil, meu amigo, um piloto que performa mal vai ser picanha ou brigadeiro? E aí o Tsunoda assim, meio sem graça, ele, picanha, Tsunoda, esteve aqui, né, no Grande Prêmio de São Paulo, no Grande Prêmio Brasil. Enfim, vamos passar a bola aqui. Vai lá. É verdade, Matheus. Bom, na verdade já virou até meme, já virou meme o Tsunoda, né? Já é motivo de piada já, né? Então, cara, que fase que tá vivendo, né, o Tsunoda aí, cara. Olha, Red Bull, obviamente, né? Se é que podemos comentar aqui, é a Red Bull Verstappen, né? Na verdade, né? Só o Verstappen que pode, né, entregar um resultado de fato para a equipe, né? Não é à toa que fez essa belíssima apresentação hoje, né? Comentando um pouquinho da corrida dele aí, fez uma apresentação de um, né? Não é à toa que é um tetracampeão mundial, então fez uma belíssima apresentação aí. E o Tsunoda, cara, esquece, Tsunoda, cara, a cada corrida que passa, né? Como o Matheus né, vem falando, a gente brinca aqui, mas é verdade, né? É brincadeira, mas é verdade, né? A gente brinca aqui com o Tsunoda, não tem que fazer, né? E é isso, né? Cada corrida que passa, o Tsunoda vai afundando, sabe? Vai chegando lá no fundo do poço lá. E a Red Bull que, né, se cuide, vamos falar assim, porque temporada que vem, cara, se a Red Bull renovar de novo com o Tsunoda, que eu acho que não vai acontecer, eu acho, né? Porque o louco, o Tsunoda não tá entregando resultado nenhum. Isso aconteça. Pouquíssimo provável. Se a Red Bull renovar, cara, ou é porque tem muito dinheiro ou porque tem uma coisa aí, né? Mas enfim, é porque o resultado realmente com a Red Bull, cara, tá sendo, nossa, desastroso, né? Cada corrida que passa é uma corrida pior do que a outra, né? Pro Tsunoda, né? Eu, na minha análise, cara, eu falo até infelizmente pelo Tsunoda, porque, cara, ele antes de ir para a Red Bull, ele estava fazendo né? Ele tinha vamos falar assim, uma carreira, né? Umas corridas, né? Que tava na Racing Bulls, tal, na AlphaTauri, que era sensacional. Se falava que, nossa, era um baita piloto, tal, né? Tinha apresentações sensacionais, conseguia bons pontos, conseguia bons resultados, né? E, né, obviamente com o carro da Racing Bulls, né, da AlphaTauri e tudo mais, né, quando entrou na Fórmula 1, né, em 2021, mas agora que entrou na Red Bull, cara, nossa, tá sendo, né, se eu até eu vou arriscar aqui, até na análise do Matheus, que ele já vai falar agora de novo, mas acho que tá sendo até pior do que o Pérez, viu? Do que no ano passado, hein, cara? Tá feia a coisa, viu? Não sei não, hein, tá? Já pode comparar com o Pérez ali de até ser pior do que o Pérez, hein? Não sei não, hein, Matheus? E aí? Mas o Pérez era bem pior. Era bem pior. Entendeu? Era bem pior. Mas bem pior. Bem pior. Ele tinha lá seus, né? Tinha lá seus lampejos, né? Tinha lá seus lampejos durante a temporada passada, mas não entregava. Então, assim, foi 6 por meia dúzia que a Red Bull fez ao trocar o Pérez pelo Tsunoda. E, assim, eu provavelmente, Murilo, vão manter o Tsunoda, porque as opções de mercado estão escassas. Se você for parar para analisar. Bem escassas. E a academia da Red Bull, inexistente. Não existe. Não existe, cara. Não existe. Entendeu? Não existe, sabe? Não existe. Isso é verdade. Pode passar. É verdade. E bom, só fazendo mais um comentário sobre isso,
É que assim, a Red Bull, na verdade, ela tem mais, acho que se eu não me engano, mais um piloto ali na academia dela que, assim, se a gente pegar né, o desempenho que ele vem tendo, que é o Arvid Lindblad, né? Acho que é assim que se pronuncia. Ele é da academia da Red Bull. Possa ser que seja um nome que cotado a assumir, quem sabe, até essa vaga na Red Bull, porque fez uma ótima apresentação também. Se a gente pegar lá o México, que foi a corrida passada, ele que andou no treino livre e fez uma ótima apresentação obviamente no carro se eu não me engano, do Verstappen, né? Mas fez uma ótima apresentação. Exatamente. Fez uma ótima apresentação, então possa ser que seja um nome cotado aí para quem sabe para o futuro aí na vaga do Tsunoda, quem sabe ano que vem, não sei, nos próximos anos, mas assim, cara, se eu até falo, né, acho que o segundo lugar, a segunda vaga da Red Bull é amaldiçoada, não sei, posso estar falando abobrinha, não sei se é isso mesmo, mas né, possa ser que seja, mas pode falar, Matheus, diga. Sabe quem vai ser o próximo da cadeira elétrica da Red Bull? Tem essa. Isaac Hadjar, infelizmente. Infelizmente, tá performando muito. Tá performando muito bem na Red Bull nessa temporada, o Hadjar. Tá performando muito, tá guiando, mas o que o Hadjar tá guiando é brincadeira. O Hadjar vem fazendo uma vantagem animal nessa temporada. Animal. Dando outro que também tá levando chicotada também, né? Tá levando chicotada, tá levando tapa, tá levando o Liam Lawson. Ah, não, o Liam Lawson, né? Que tá levando tapa na cara da criança, né? Da criança, do Oliver, da criança. Tá tomando aqui, né? E tá tomando aqui do Berman, tomando aqui do Hadjar, né? Lembrei, meu cara, né? Né? Tá tomando aqui do Berman, tá tomando aqui do Hadjar. Essa temporada do Lawson, hein? Tô sentindo que o Lawson vai dançar, viu? Eu tô sentindo que o Lawson vai dançar, viu? Mas vai dançar bonito. Concordo, Matheus. Como a gente sempre fala aqui, é brincadeira, mas é verdade, né? Se a gente for parar para analisar, é isso mesmo, né? Infelizmente, o Lawson também não vem tendo um desempenho bom aí também nas corridas com a Racing Bulls, né? Tá tomando lavada, se é que podemos falar assim, do Hadjar também, na Racing Bulls. Né, além do Arvid Lindblad, né, para ser cotado com essa vaga na Red Bull, tem mais ainda o Hadjar, né, para assumir essa vaga do Tsunoda na Red Bull. Então, assim, cara, por que eu falo que talvez esse segundo lugar aí da Red Bull seja amaldiçoado? Porque tá acabando com os pilotos, cara, tá acabando com a carreira dos pilotos. A gente viu o Pérez, a gente viu o Tsunoda agora, a gente tá vendo aí, e o Verstappen dominando lá, mas, cara, tá sendo um desastre, né? O segundo lugar da Red Bull. Enfim, vamos dar sequência, porque senão a gente se fica só falando disso. Vamos dar sequência aqui, então. Bom, quero fazer a próxima pergunta, então, aqui para o Matheus, que é sobre, né, fazendo uma última análise aqui da corrida, que é sobre, né, essa vitória aí do Lando Norris, que dominou esse final de semana inteiro aí do GP do Brasil Interlagos, né, GP de São Paulo, enfim. E agora abre mais vantagem no campeonato de pilotos em comparação com o Piastri e mais ainda para o Verstappen, né? Então, assim, Matheus, como que você analisa essa dominância do Lando Norris aí nessa corrida nesse final de semana aqui do GP do Brasil e para o campeonato? O que você espera, quem sabe dele, ou do Piastri, do Verstappen, para as próximas etapas, faltando 3 para o final, mais a sprint em jogo no Qatar, que vai acontecer também nas próximas etapas. Então são 84 pontos, lembrando você de casa, Young Racers, todos nós aqui, lembrando que são 84 pontos agora que temos em jogo, 3 etapas e mais a sprint do Qatar, né, que tem jogo aí também. Então são 84 pontos em disputa, né, e o Lando Norris, Piastri e o Verstappen ali brigando pelo título. O que você espera, Matheus, do Lando Norris, desses 3 aí, para as próximas etapas, e como que você analisa essa corrida do Norris também? Fala aí, Matheus. Murilão, vamos lá, meu caro amigo Bigode Grosso. É o seguinte,
Eu acho que, assim, igual eu comentei aqui, fiz uma anotação aqui no meu caderno, cara, é aquela, sabe, é aquela pancada. Eu acho que é mais uma pancada na cabeça do Oscar Piastri que ele leva nessa sequência de quatro corridas de 5, ele levou 4 pancadas na cabeça em relação ao Lando Norris, e foi uma pancada, sabe? Mais uma pancada na cabeça do Piastri. Mais uma, né? Enfim, o Norris, assim, teve uma atuação muito, muito boa, guiou fino do fino, mas guiou fino nesse final de semana. Guiou fino, tá com a cabeça muito boa, tá centrado, tá muito centrado, tá bem mais centrado, tá lúcido, tá com uma lucidez muito boa. E assim, cara, se a gente for parar para analisar, faltam 3 corridas. O melhor dos cenários para o Lando Norris, para ele ser campeão do mundo, ele ser campeão mundial de Fórmula 1, ele precisa só apenas chegar em fazer mais 3 segundos lugares, mesmo que o Piastri vença as 3 corridas principais e mais uma sprint no Qatar, que mesmo assim o Lando Norris leva a taça, né? E assim, sem contar que o momento é todo do Lando Norris. O momento é todo do Lando Norris. Todo do Norris. A cabeça do Piastri tá um pastel, sabe? Tá um pastel. E, infelizmente, a cabeça dele tá um pastel, assim. Assim, depois que ele bateu no Azerbaijão, o Piastri, assim, a cabeça do Piastri, a cabeça dele ficou fraca. Ficou fraca. A maionese só vem azedando a cada corrida, né? A maionese vem azedando, sabe? Vem azedando. A cada corrida, azedando. Entendeu? E assim, e o Piastri só vem tendo corridas burocráticas. Terminar atrás de Verstappen e das 2 Mercedes. Atrás das 2 Mercedes e mais o Verstappen da Red Bull. Assim, foi mais um final de semana péssimo do piloto australiano da McLaren. Pois é, Matheus. Pois é, meus amigos. Bom, eu vou passar para as últimas questões aqui para a gente analisar, né? Então, assim, falando agora da corrida, foi uma corrida emocionante, sensacional. Infelizmente, mais uma vez, repito, tivemos, né, essa decepção do Bortoleto ter abandonado na primeira volta, já na largada, né? Então, infelizmente, acabou. Os Ferraris também abandonaram, mas enfim. E foi uma corrida, né, boa, dominância total do Norris, como a gente falou, e o Piastri acaba, né, decaindo um pouco nessa disputa pelo título, né? Se é que podemos falar assim, né? Quem sabe até o Verstappen no final da temporada, né? Obviamente tá brigando pelo título, mas pode só ser que ele até pega essa segunda posição do Piastri nessa disputa, né? Apesar da disputa pelo título, mas pode ser que o Verstappen ali, até por essa decadência do Piastri, o Verstappen assume essa segunda posição do campeonato de pilotos, né? E o Norris, né? Pelo que a gente está vendo nessa dominância, continuar assim, obviamente, já é campeão, como o Matheus já mencionou, mesmo com os segundos lugares que ele tiver, ele já decreta, né, o título, vamos falar assim, de campeão, então tem tudo para levar a taça nesse final. E fala, Matheus. Não, eu e meu irmão, a gente estava conversando sobre isso. A gente estava conversando sobre essa questão. Mas só que tem um porém. Tem a sprint no meio do caminho. Então, se nós acabar zerando aí, a coisa muda de figura, entendeu? Ainda tem a sprint no meio do caminho. Então, nós precisamos estar com um olho no peixe e o outro no gato. Até porque o Piastri, né, pode estar numa péssima fase, uma fase horrorosa, uma fase ruim, mas o jogo pode mudar de uma maneira muito, muito abrupta, nessas 3 últimas etapas.
É verdade, a gente assim fica à espera de um campeonato ainda mais disputado, né? Mas tudo pode acontecer, realmente a gente não pode esquecer disso aí. Possa ser que o Piastri volte de novo a ter aquela, vamos falar assim, a vontade, aquela motivação realmente, como ele teve no início da temporada, né? E assim, né? Falo na questão quando ele assumiu a liderança, né, do campeonato e ficou a maioria das etapas, né, desse ano aqui na liderança, né? O Norris só veio pegar a ponta, né? Como a gente sempre lembra aqui, no GP passado, no México. Então, assim, antes disso, o Piastri estava na liderança e mantendo essa liderança, então estava vindo, né, muito bem. Só que, né, a gente comentou aqui que ele foi decaindo agora, né? Principalmente agora nesse GP do Brasil, que assim, não fez uma boa apresentação falando contra o Lando Norris, né? Então, enfim. Mas possa ser que o jogo vire, né? Realmente, a gente não estamos aqui né, sem saber, né? Então, não é confirmado isso aí que a gente fala, né? Tudo pode acontecer nessas 3 últimas etapas e ainda mais a sprint que vai acontecer também no Qatar. Mas é isso. Eu vou passar para a próxima questão para o Matheus também responder, que é, Matheus, já embalando essa questão aí, o que você espera dessas próximas corridas agora? No Grande Prêmio de Las Vegas, Qatar, a sprint também do Qatar e Abu Dhabi, que vai ser a última temporada. Quem que você acha que também pode, se você quiser também dar um palpite aí, quem que eu acho que vai ser campeão também nessa disputa? Você acha que o Norris mantém esse título aí mesmo assim? Ou você acha que possa ser que realmente vira o jogo? Qual que é o seu palpite? O que você espera para essas últimas 3 etapas do campeonato? Murilo, você me colocou numa roubada. Negócio de palpite. Esse negócio de palpite aí, meu amigo, não coloca nessa, não. Eu já errei tanto palpite esse ano, bicho. Inclusive, se você for puxar pro lado do futebol, eu já errei tanto esse ano. Então esquece palpite. Mas, bom, meu caro, assim, Las Vegas, próxima parada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daqui a 2 semanas, cara. É uma pista de rua, a gente não sabe como estará a pista, né, de Las Vegas, né? E o ano passado estava uma pista suja, fria, sem aderência nenhuma. Então, é um ponto de interrogação. Pode colocar um ponto de interrogação desse tamanho. O Qatar, Murilo, tem a corrida sprint, a última sprint do ano. A última corrida curta da temporada 2025 da Fórmula 1. É uma pista, o Qatar é uma pista muito travada. É uma pista travada, é no deserto, é traiçoeira. Se você sai do trilho, ou você vai errar a curva, ou vai passar reto, vai ficar na brita. Tem essa, entendeu? Tem essa. Abu Dhabi é uma pista, assim, que tem ali um setor 3 ali, um setor 3 um pouco mais rápido, que fizeram ali, tiraram, né, fizeram uma curvinha mais veloz ali, beleza, ok, mas é um traçado travado também, é um traçado muito travado. É muito travado, principalmente o primeiro setor. Setor 2 aí, 2 e 3 ali, até dá para passar ali, né? Então, é uma pista bem traiçoeira, o circuito de Yas Marina nos Emirados Árabes Unidos. Pois é, meus amigos. Bom, essa é a nossa expectativa. Eu também, né, a gente, na verdade, não só eu, mas acho que todos os nossos youngers do nosso Brasil que nos acompanham também, né, todos nós aqui esperamos também, obviamente, mais disputa no campeonato, né, mais apimentado, né, que segue, o Matheus sempre fala disso aí também, né, um campeonato mais quente, mais apimentado aí também. Vamos ver, vamos acompanhar nessas próximas etapas aí. E a próxima corrida, relembrando a vocês também, que será então Las Vegas, relembrando também que o horário também voltará a ser de madrugada, tá? Mas pela última vez no ano, né? Então o horário aqui, né, no horário de Brasília vai ser de madrugada, daqui 2 semanas, GP de Las Vegas aí, de Fórmula 1 também. A sprint acontecendo no Qatar, na outra etapa, né? Na penúltima etapa do campeonato. E
Abu Dhabi, na verdade, sendo a última etapa, né, do campeonato. Então, mais 3 etapas e mais uma sprint aí em jogo. Então, relembrando, 84 pontos em disputa do campeonato. Quem será que leva o título? Lando Norris, Oscar Piastri ou Max Verstappen? Será que pode ter uma virada aí no campeonato também? Né, não podemos duvidar de nada. Pode ser que aconteça igual, vamos falar assim, igual 2010. Pode ser que aconteça igual 2010, aquela virada sensacional do que aconteceu lá do Vettel, virou, foi campeão na última etapa, tudo mais. Pode ser que o Verstappen faça igual? Pode. Bom, meus caros, muito tem um problema técnico aqui, né? E assim, né, analisando, né, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, né, analisando o Campeonato Mundial, é isso, meus caros, é isso, mas, né, que pouco, né, pouco provável o Max Verstappen virar o campeonato, até porque ficou mais difícil a situação do Max. Agora ele está 49 pontos atrás, faltando 3 pontos para acabar a temporada 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então assim, é uma temporada muito disputada, muito acirrada até aqui. E vamos para Las Vegas, né, com uma enorme disputa pelo título mundial. Pois é, meus amigos, voltei aqui de novo. Eu não sei que parte parou eu falando, mas eu segurei as pontas. Beleza, obrigado, viu, Matheus? Mas enfim, a gente já vai encerrando aqui então o programa. Vou repetir aqui o que eu tinha dito aqui. Eu não sei se vocês pegaram aí o que ou não. Mas enfim, a gente mais uma vez espera um campeonato mais, né, acirrado, como já está aí nessas últimas 3 etapas, mais a sprint também, 84 pontos em jogo aí que temos. Enfim, tivemos então essa corrida em Interlagos. Infelizmente, né, tivemos o abandono do Gabriel Bortoleto, mas foi uma corridaça, né? Foi um final de semana espetacular, um recorde, inclusive, de público em Interlagos, né? Se eu não me engano, 304 mil pessoas presentes durante todo o final de semana. Então foi um recorde, como disse Sérgio Maurício, um recorde absoluto, né, em todo o final de semana aí em Interlagos. Então foi um final de semana espetacular, né? Esperamos, obviamente, temos toda essa expectativa para o próximo ano também, se Deus quiser. E é isso, né? A gente vai encerrando nosso programa. Quero agradecer ao Matheus, que mais uma vez esteve presente no nosso programa aqui depois da bandeirada Fórmula 1. E é isso, né? Mais uma vez uma honra também de trabalhar com o Matheus aí, viu, Matheus? A honra é toda minha, toda minha. Trabalhar com você, com a chefia, com o Fabrício, eu chamo ele de chefia, porque ele é o nosso capitão, o nosso chefe. Infelizmente ele não pôde estar aqui por compromissos particulares. E, cara, te agradecer, cara. Foi um GP muito bom, cara. Um bom GP, uma corrida muito boa, uma corrida emocionante para nós, brasileiros, né? E assim, cara, foi um GP maravilhoso. E assim, cara, né, fazer só um depoimento rápido, serei breve, ultra breve, no meu depoimento aqui, Muriel, né? Antes de eu deixa para você encerrar o programa, cara. Assim, passei por coisas bem difíceis no ano passado, e toda a cúpula do Young Races, você, Duda, Gili, e Companhia Limitada, me ajudaram muito, não deixaram eu desistir do automobilismo. E hoje eu tô aqui, cara. Tô aqui na minha melhor fase, na minha vida profissional, né, no automobilismo. E eu tô fazendo 25 anos de GP do Brasil, cara. Eu vi tanta coisa legal no GP do nosso Brasil. Tá aqui com esse pavilhão, né, com o pavilhão nacional, e momentos apoteóticos, momentos históricos no nosso país, nosso grande prêmio, a época vitória do Senna, 2021, 93, dentre outras tantas vitórias brasileiras nesses anos de grande prêmio do Brasil. E assim, cara, só agradecer você, Duda, Gili, Jonathan, toda a cúpula do Young Racers, por confiar em mim, por confiar no meu trabalho. Só encerrar o programa aí.
É isso, Matheus. Nós que agradecemos, mais uma vez, repito, temos a honra, né? Não só eu, como todo a nossa equipe, né? Do Young Racers, temos a honra de te receber, de trabalhar junto com você também. Então, é uma honra enorme, né, de estar com você também apresentando os programas, tudo mais, né, tendo essa nossa brincadeira também que a gente sempre tem aqui, né, uma resenha, vamos falar assim, né, dos nossos programas, uma característica também dos nossos programas aqui do Young Racers. Então, isso é muito legal, muito bom de assistir também, né, a galera gosta também, a galera ama, né, comenta lá e tal, enfim. Então é isso, eu vou encerrar aqui porque, né, já tá dando nosso limite de transmissão aqui. Mas, enfim, quero mais uma vez agradecer, então, a você, Matheus, obrigado realmente por ter participado desse Depois da Bandeirada da Fórmula 1, comentando um pouco, então, aí sobre a corrida e o campeonato, né, dessa temporada aí, a corrida do Grande Prêmio de São Paulo e, né, GP do Brasil, nossa casa aí, e a temporada que está pegando fogo nesse final de temporada aí do Campeonato 2025, né, e é isso, quero agradecer também a Maria, que não, apesar de não estar aqui no nosso programa nesse momento, mas agradeço a ela que entrou aqui e participou junto com a gente também, a nossa convidada especial também desse programa, então deixo os meus agradecimentos a ela também. Ao Fabrício, que esteve no nosso estúdio, enfim, toda a nossa equipe, toda a nossa galera, a Maria, o Gil, enfim, toda a nossa equipe aqui de, né, capacitados, vamos falar assim, que trabalham pelo nosso Young Racers aqui acontecer. Então, realmente, muito obrigado a todos nós, agradecemos a todos nós por isso, e é isso, a gente vai encerrando, voltamos daqui, se Deus quiser, 2 semanas para o GP de Las Vegas, né, então vai pegar fogo, promete disputas aí acirradas, se Deus quiser, e é isso, a gente vai encerrando o nosso programa por aqui, valeu, Matheus, até a próxima, e tchau, tchau, pessoal, valeu e até a próxima.